que pedir que o Ministério de Louvor permanecesse aqui. E nós vamos declarar o refrão dessa canção. Você agora vai erguer as suas mãos em direção à sua casa agora. Se a sua casa estiver na direção da direita, erga suas mãos para a direita. Se estiver na direção de trás, onde estiver a sua casa, incline as suas mãos agora. Amém? Existe uma unção. E Deus, Ele quer visitar os nossos lares aqui hoje. Durante essa semana de intercessão, o Senhor falou isso de maneira muito clara conosco. Então que você estenda suas mãos em direção à sua casa. E você declare essas palavras de bênção. Mas escute uma coisa. Declare com fé e convicção. Certa vez o Senhor falou comigo: não adianta profetizar se você não está crendo dentro. A palavra de bênção que faz efeito é aquela que nós declaramos crendo dentro, confiantes. Então declara que de verdade a bênção do Senhor vai alcançar 1000 gerações, se o Senhor não voltar até lá. Declare essas palavras com convicção, que a tua família e que os teus filhos, a tua família, os teus filhos e os filhos dos amém? Teus filhos. Vamos lá, começa a declarar. Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. E a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Agora nós vamos orar. Amém? Com as mãos ainda levantadas, ore pela sua casa. Declare palavras de bênção sobre a sua família. Repreende demônios daquele lugar, se porventura estão tentando agir ali. Consagra o seu lar mais uma vez. Senhor, nós te apresentamos agora cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Senhor. Deus, que o Senhor venha enviar um exército de anjos, ministradores da parte de Deus, para ir agora ao encontro de cada casa, de cada lar aqui representado. Erebacaia subiandaraia. E assim como o anjo visitou a Deus, a casa dos israelitas, que o Senhor venha visitar as nossas casas com o sangue do Cordeiro que foi derramado, vertido na cruz do Calvário. E que o teu sangue agora cele os umbrais da nossa casa. Que o teu sangue, Pai, ministre cura naquele lugar, restauração naquele lugar, bênção naquele lugar, prosperidade naquele lugar. E que toda obra contrária, que todo dardo inflamado, que todas as setas batam em retirada de dentro das nossas casas agora. Deus, envia um exército de anjos para guerrear por nós neste momento.
nós te apresentamos as nossas vidas. Continue a agir em nosso meio. Abra os nossos ouvidos espirituais. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso coração para a plenitude de tudo aquilo que o Senhor vai falar. Que o teu Espírito venha agora com a tua água regar cada coração aqui e fazer de nós um solo fértil para receber a semente da tua palavra e que ela gere frutos para o engrandecimento do teu nome, do teu reino, nessa geração e nas gerações vindouras, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós vamos ministrar uma palavra e a gente está com muita alegria no nosso coração. Muito gratos, né? Pelo Senhor estar nos conduzindo a esse momento, a esse ministério, que é desafiador, mas a gente sabe que Ele está no coração do Senhor. E eu creio que toda a nossa equipe, com a ajuda de vocês, amém? Nós vamos romper e o Senhor vai nos conduzir nessa jornada. E o Senhor trouxe essa palavra, esse tema aos nossos corações para ministrar nessa noite, que diz: minha família na rocha. Repita isso: minha família na rocha. Amém? Nós vamos ler lá em Lucas 6, do versículo 46 ao 49, que diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Antes da gente entrar propriamente no texto, a gente precisa contextualizar um pouquinho desse texto bíblico, né? Esse texto, ele foi um encerramento do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é considerado o maior sermão e talvez o principal, o mais importante do ministério evangelístico de Cristo aqui na terra, né? E o Senhor ensinou muitas coisas, Jesus ensinou muitas coisas no Sermão do Monte, né? Ali em Mateus ele começa no capítulo 5, vai até o 7. E durante esses capítulos, Jesus trouxe muitas lições práticas, né, sobre o que seria essa vida no Evangelho, no reino, sobre práticas, sobre condutas. O Senhor restaura o sentido da lei no sermão, Ele reafirma algumas leis, mas Ele traz o sentido da lei. Amém? E o Senhor escolheu, na sua infinita sabedoria, concluir o Sermão do Monte com essa ilustração, com essa alegoria, com essa comparação. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava cercado de uma grande multidão. Mas Jesus, ele sabia, como Deus, na onisciência, que muitos daquela multidão eram apenas simpatizantes. Eles estavam todos admirados. No decorrer do sermão, eles falam da autoridade de Cristo, eles falam que Jesus ele não pregava como os fariseus, porque ele tinha muita autoridade, e todos estavam perplexos, todos estavam admirados, todos estavam encantados com a autoridade e o poder e a sabedoria que havia sobre Cristo. Mas Jesus sabia que entre aqueles, poucos eram aqueles que de fato iriam ir além de simplesmente simpatizantes. Jesus sabia que entre aquela multidão haveria muitos que iriam ficar somente enquanto meros simpatizantes
da mensagem do Evangelho e da pessoa extraordinária de Cristo. E Jesus, ele pega e chama a atenção, ele encerra falando: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Porque essa é a diferença de uma multidão de simpatizantes com os verdadeiros discípulos de Jesus. Irmãos, não tem como não se simpatizar por Cristo. Até um ateu que estuda, que pesquisa sobre a vida dessa pessoa, Jesus Cristo, ele se rende, ele se encanta com Jesus Cristo. Jesus era um cara extremamente altruísta, extremamente generoso, ele era um cara extremamente humilde, ele era manso, ele era doce, ele era maravilhoso. E todos se renderam ao encanto de Cristo. Mas muitos não passaram além dessa mera simpatia. Muitos ficaram apenas como meros simpatizantes. E Jesus, ele diz que os discípulos são aqueles que aceitam o senhorio de Cristo. Muitos vão se simpatizar. Em todas as gerações, essa decisão de ser um mero simpatizante para se tornar um verdadeiro discípulo vai acontecer na vida de todos nós em todas as gerações. E talvez você está aqui porque você acha Jesus um cara legal. Porque você acha os ensinamentos deles extraordinários. Porque quando você olha as atitudes que Jesus tinha nos evangelhos e o que ele ensina aos seus discípulos é algo muito bom. Mas talvez você ainda não se submeteu e aceitou o senhorio de Cristo sobre a sua vida. E aqueles que aceitam o senhorio de Cristo sobre a sua vida, eles se tornam discípulos, verdadeiros discípulos. E o verdadeiro discípulo é aquele que ouve e pratica. Porque o simpatizante, ele não tem compromisso com a mensagem que ele ouve. Entra no ouvido e sai pelo outro, né? Como diz o ditado. O simpatizante, ele não tem compromisso com a mensagem, mas o discípulo, ele ouve e ele passa a ter um compromisso com essa mensagem que ele ouviu para a praticar, que é a obediência. E nesse texto, Jesus fala de 2 fundamentos e do exemplo de 2 homens. E tem muita gente que fala assim, um construiu na areia ou na rocha. Quem já ouviu falar isso aqui? Mas, na verdade, eu estudando, os 2 construíram no mesmo terreno. Sabia? Eles construíram juntos. Todos os 2 construíram na areia, na terra, no chão. Só que a diferença é que o prudente cavou para encontrar a pedra. E o tolo, segundo Cristo, não quis ter trabalho. Quis se manter na superficialidade. E Jesus, ele faz essa ilustração do prudente como aquele que construiu sobre a rocha, que cavou para encontrar a rocha e construir sobre ela, e a areia, que é aquele que resolveu, o tolo, que é aquele que resolveu construir sobre a areia. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê, então, que as marcas do prudente, quem é o prudente? É o discípulo, é o que ouve e pratica. Quais são as marcas do prudente? Quais são as marcas do discípulo? Esforço, dedicação e profundidade. Porque graça é contrário de mérito, mas não de esforço. Muitas vezes a gente pensa, estou na graça, então eu não preciso, não demando esforço. Mas graça é contrário de mérito, não de esforço. Amém? E aplicando esse texto, a essa mensagem direcionada a famílias, o Senhor me trouxe um direcionamento para a gente conduzir aqui hoje, que é aplicando esse texto à nossa família, onde nós precisamos alicerçar. Alicerçar diz de alicerce, amém? Diz de lançar os alicerces. Alicerçar a nossa família na rocha que é Cristo. E para isso, nós precisamos demandar esforço,
dedicação e profundidade. Se nós quisermos ser prudentes, se nós quisermos ser discípulos, nós precisamos cavar. E cavar fundo. E alicerçando a nossa família na rocha, às vezes você pensa, mas como, Daiana, como alicerçar a nossa família na rocha? E o Senhor me trouxe 4 pontos práticos de uma vida familiar, né? 4 pontos que estão na nossa conjuntura familiar, nos nossos relacionamentos familiares, sejam de marido e mulher, seja de pai e filho, seja de filho e pai, filho e mãe, avó e avô, com netos, com filhos. E esses 4 pontos, onde nós iremos olhar para eles na perspectiva de alicerçarmos ele na rocha, são 4. Primeiro, identidade, que era a pergunta, quem eu sou? Segundo, ali ficou 1, mas desconsidera. Motivação e expectativa, com as perguntas, o que me move e o que espero. E terceiro, 4 não, 3, gente, desculpa. E o terceiro, responsabilidades, que é o fazer. Por que fazer o que tenho que fazer? E nós vamos, no decorrer dessa ministração, entender que nós precisamos, para alicerçar a nossa família na rocha, para, de fato, alicerçarmos a nossa família na rocha que é Cristo, nós precisamos perceber e analisar se esses 3 pontos estão fundamentados em Cristo, que é rocha, ou na areia. Amém? Primeiro, identidade. Pode seguir. Daiana, como assim identidade? Gente, dentro de uma família, os membros dessa família, todos eles têm uma identidade própria. Todos eles. E se essa identidade ela não estiver em Cristo, essa família não estará firmada na rocha. E o mundo diz aí fora que, geralmente, você tem que construir a sua identidade em cima de você. A mensagem agora da autoafirmação, dos coaches, o que está na moda é o quê? É você olhar para dentro de você, né? E você construir a sua identidade no seu próprio eu, na sua autoestima, na autoafirmação de quem você é. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça muito famosa, uma cantora jovem, e ela falando que por muito tempo ela ficava buscando, ela achava, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, e ela teve dinheiro e não foi feliz, e ela foi tendo tudo, foi conquistando muitas coisas, porque hoje ela é multimilionária, e ela continuou olhando para dentro de si e viu que ela não era feliz. E ela falou, mas agora eu entendi. Aí eu pensei, vamos ver, né, se ela entendeu. Agora eu entendi que a felicidade está dentro de mim. Não estão nas coisas, mas está dentro e é em mim, é em quem eu sou. Ou seja, essa é a mensagem. Essa é a mensagem psicologizada pelos coaches, que a resposta é o seu eu, sua autoestima. Só que a gente sabe que isso é uma grande furada. Porque se a nossa identidade estiver fundamentada no nosso ego, é areia. Uma hora ou outra, a casa desmorona, não se permanece, não se prevalece. Ou a nossa identidade está formada em quem? Nos outros. Só que Jesus, ele é bem claro, e Deus é bem claro, que ele morreu na cruz para nos salvar e para nos dar uma identidade. Porque Deus sabe que a única maneira da gente ser uma pessoa saudável na família, no ministério, como pessoa, como cidadão, a única maneira de um ser humano ser, em todas as áreas e em toda a composição do que ele é, saudável, é se ele tiver uma identidade firmada onde? Na rocha. E essa identidade nós precisamos ter. Se dentro desta família, se os membros que compõem essa família, algum deles não tem uma identidade estabelecida na rocha, vai ter rachadura aí. Vai ter. Então, nós precisamos avançar.
no entendimento da nossa identidade em Cristo. E qual é a identidade que Deus nos deu, Dayana? É uma identidade do carente Souza Gonçalves? Filho amado de uma paternidade plena. Deus, como nosso Pai, Ele é pleno em cuidado, proteção, amor, valorização, pertencimento, todas as necessidades fundamentais que nós temos. E quando a gente entende isso, a gente está falando de uma pessoa plena, de uma pessoa satisfeita, de uma pessoa totalmente preenchida em Deus. E o fim de uma identidade, gente, não é para você pegar uma plaquinha, colocar no seu peito e dizer: agora eu sei quem eu sou. Agora eu sou filho amado de Deus. E aí você estufa o peito, empina o nariz. Vocês acham que é para isso? Sabe qual é o fim da nossa identidade de filho? É descer. Jesus nos dá um entendimento de filho para a gente tomar o lugar de servo. Porque só toma o lugar de servo quem entende que é filho. Quem não entende que é filho, ele não consegue se curvar e lavar os pés. Não consegue. Se a gente não entender de fato quem somos, nós não conseguiremos ter uma postura da bacia e da toalha. Não conseguiremos. Porque só o filho, ele é pleno e satisfeito em Cristo. Ele não tem falta de nada. Como o Salmo 23 diz. E por ele não ter falta de nada, ele pega, ele assume. Ele assume a bacia e a toalha. Porque quando a gente fala de filho, a gente fala de pessoas satisfeitas, plenamente satisfeitas em Deus. E é claro, gente, que o entendimento disso não é de uma hora para outra. Sabe? Então fique em paz. O Senhor, Ele está gerando essa convicção em nós dia após dia. Só que para essa convicção, para essa identidade ser autenticada, não tem o selo? Não tem? Ser autenticada assim, lá dentro mesmo, da nossa mente, do nosso coração. Qual é a única maneira dessa identidade ser internalizada dentro de nós? Qual é? Relacionamento. Porque a palavra identidade, eu já falei isso aqui, ela vem de idem, igual a outro. Então a sua identidade sempre vai estar atrelada a outro. Se não for a rocha, vai ser areia, entendeu? Se não for em Cristo, vai ser em outra pessoa. Mas ela sempre vai ser atrelada. Porque a gente age por imitação. E qual é o único modo da identidade, dessa identidade que o Pai nos deu ser internalizada em nós? Relacionamento. Então, se a gente quer que esse marido, se a gente quer que esse pai, se a gente quer que essa mulher, essa esposa, essa mãe, se a gente quer que essa jovem, essa filha, se a gente quer que esse filho, ele seja pleno em si, e não um órfão, andando pela vida, mas um filho que entende quem ele é, nós precisamos trazer uma vida de relacionamento para dentro das nossas casas. Você homem, você mulher, precisa nutrir uma vida de relacionamento. Nossos filhos precisam nos ver orando. Nossos filhos precisam acordar para ir no banheiro ou beber uma água à noite e ver a gente lá, não necessariamente todo dia, mas eles precisam ver essa experiência
De um dia ele chegar para você e falar: come, mãe, come, pai. Não, hoje eu não vou comer, filho, hoje eu estou em jejum. Eles precisam. Porque não adianta virar para o seu filho e falar: você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você só fica nesse celular e não lê Bíblia. Mas e você? É igual esses dias perguntaram, eu vi um cara falando, eu queria que você falasse um pouco, um palestrante, sobre essa problemática das crianças, dos adolescentes só ficar no celular. Ele falou: não, o problema não é esse. O problema é que os pais só ficam no celular. Os filhos é um reflexo. O problema está em nós, adultos, que nós estamos aqui. Eles só estão nos copiando. E trazendo isso para essa vida de relacionamento, os nossos filhos não entenderão, não terão a identidade deles construídas em Cristo, se eles não aprenderem sobre relacionamento. E eles vão aprender como, Dayana? Vendo você se relacionando com Cristo. E enquanto você tem criança e adolescente, você obriga a ir para a escola? Obriga, não obriga? Porque senão o juizado vai chegar lá, vai chegar uma cartinha do conselho e você é intimado, né? Se o seu filho estiver doente, você é obrigado, porque se alguém denunciar que você não leva o seu filho doente para o médico, você também responde juridicamente. Porque você é o tutor legal, você tem a responsabilidade por ele. Se o seu filho de 16 anos pega o carro dirigindo e atropela alguém, quem vai responder é quem? Você. No mundo espiritual também, quem responde por crianças é quem? É os pais. Muitas vezes a gente coloca o menino para estudar, a gente coloca o menino para ler, mas a gente não coloca o menino para ler Bíblia, para fazer devocional. Mas para isso, primeiro tem que partir de nós, porque não adianta sermos hipócritas nesse tanto de cobrar uma coisa dos nossos filhos que nós não oferecemos para ele como modelo. Então, primeiro ponto, identidade. Pode seguir. Aí, às vezes, eu coloquei ali, que às vezes você ouve assim, talvez é abstrato para você entender, né? Talvez você pense assim: eu acho que eu não tenho problema. Mas aqui eu coloquei alguns sintomas de quando a nossa identidade, ela não está alicerçada na rocha que é Cristo. E se ela não está alicerçada na rocha, ela está na areia. A areia pode ser outros ou nós mesmos, nosso ego. E todas essas características, elas estão na problemática das relações familiares. Primeira, dependência emocional. Quando você tem um cônjuge no casamento, que ele não tem uma identidade totalmente restaurada em Cristo, você vai ter, bem possivelmente, um quadro de dependência emocional. O que é dependência emocional? Nada mais, nada menos de que a sua identidade, se for mulher, está no marido. Se for marido, está na mulher. É o típico exemplo que quando, na ausência do outro, a perda do sentido da vida, seja na morte, no divórcio e até em presença. Já viu aquele casal que se um não for, o outro não vai? Ele pode estar morrendo de vontade de ir. Ele pode ter se arrumado, tá tudo pronto, mas se o outro não for, ele não consegue ir. Ainda que o outro fale: não, amor, vai. Ele não consegue ir. Porque ele tem uma dependência emocional. E dependência emocional é areia. Não está em Cristo. Identidade está no outro. Segundo, insegurança, ciúmes excessivo, sinal de que a sua identidade está pautada e alicerçada no outro, não na rocha. Perda do sentido da vida na ausência do outro, em caso de morte, divórcio, até de presença física. Outro, sujeição a relacionamento abusivo. A pessoa está em um relacionamento abusivo, até segundo os parâmetros bíblicos, mas ela não consegue romper, porque ela não está na rocha, ela está na areia do marido ou da esposa. Necessidade de aprovação constante do outro. É aquela assim, se arrumou, tá perfeito, mas se o outro disse assim: não gostei, ele vai tirar a roupa na hora, ele vai trocar.
Porque ele tem uma necessidade constante de aprovação do outro. Dificuldade de receber elogios. Diz também de uma identidade, de problema de crise de identidade. Pode passar. Pode passar. E eu coloquei também algumas frases de afirmação autodestrutivas. Quando esses membros dessa família estão com problema de identidade. Tipo, eu não tenho valor. Talvez você não verbaliza, mas dentro de você há esse sentimento, há essa impressão de que você não tem valor. Falta de amor e valor próprio. Eu sou o que eu faço. Ou seja, a sua identidade passa a ser aquilo que você faz. Ou até mesmo ao seu papel. Você é esposa. O que você é? Eu sou esposa. Não tem? Quem você é? Sou esposa. Amém. Você é esposa, mas quem você é? Eu sou Daiana. Sou esposa do Igor, mas antes de ser esposa, eu sou Daiana, filha amada de Deus, alicerçada em Cristo. Porque, gente, presta atenção nisso aqui. Deus, ele fez o casamento? Fez. É uma instituição divina? Sim. Mas dentro do nosso casamento, a nossa identidade não pode estar pautada no nosso cônjuge. Não pode. Nós precisamos ter a nossa dependência emocional em Cristo. Amém, gente? Nós precisamos estar satisfeitos e abastados em Cristo enquanto filhos amados que somos. A razão da minha vida não pode ser o meu marido, por mais que a gente goste de falar isso, né? Para os românticos de plantão. Mas não pode. Se for falar, fala só de brincadeirinha. Mas que de verdade, a razão da sua vida seja Cristo. Cristo precisa ser a razão do seu viver. Oh, razão do meu viver. Só brinca. Mas por dentro você fala, não, a razão do meu viver é Cristo. Sensações negativas, como mania de perseguição. A pessoa acha que tudo que estão falando, se o filho fez uma coisa, está falando mal de mim. Está falando mal de mim com seu pai? Está falando mal de mim com sua mãe? Está falando mal de mim com seu irmão? Mania de perseguição. Sensação de inadequação. Isso aqui pega muitos jovens. Sabe aquele jovem que não se sente parte dessa família? Eu não me sinto parte dessa família. Eu era dessas. Problema de identidade. Purinho. Sensação constante de que não é amado, por mais que o outro faça. Eu já conheci e convivi com um casal assim. E que graças a Deus eles conseguiram evoluir em Cristo. Mais uma vez, a esposa compartilhou, Daiana, no início do casamento, eu não conseguia acreditar que ele me amava. Por mais que ele falava, eu não conseguia acreditar. E ele ficava triste, porque de verdade eu não conseguia acreditar. Problema de identidade. Sensação constante de insatisfação. Saco sem fundo. Não tem? Quando um cônjuge fala assim, nossa, você parece um saco sem fundo, porque eu fiz aquilo, eu faço isso, e você nunca está satisfeita. Problema de identidade. E nós estamos falando isso não para você se ver nessas falas. Talvez você pense assim, estou gabaritando tudo. Gabaritei. Não é para você sair daqui com essa sensação. Porque o Espírito Santo traz luz quando Ele quer nos restaurar. Quando Ele quer nos curar. Talvez você teve problemas na sua família de origem. E você passou a vida toda querendo casar. Porque você pensou assim, no dia que eu casar, é o sonho da minha vida, porque eu vou ter o amor que eu nunca tive. E talvez você jovem, que está aqui, você tenha esse pensamento. Eu quero casar. Nossa, Deus, me dá um marido, me dá uma esposa, porque para suprir, vai ser tudo lindo, vai ser tudo diferente. Gente, o casamento não é a nossa fonte de salvação.
Rebacaia subiandaraia sébia. E o Senhor está trazendo essa palavra, porque nós estamos também colocando os alicerces desse ministério de família. E uma das nossas principais mensagens é essa: o seu casamento não é a sua fonte de salvação. Não é. Ah, Daiane, então não é para ser feliz? Não estou falando isso. A felicidade vai ser consequência. Mas eu não posso ter uma perspectiva do meu casamento, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, da maternidade, como se fosse a grande água que vai matar toda a sede do meu coração. Porque se for, é idolatria. Se for, eu estou colocando a minha família no lugar de ídolo na minha vida. E muitas vezes Deus nem faz e nem responde. Porque Deus não vai satisfazer e manter uma estrutura de idolatria. Sabia que muita gente não recebe coisas em relação à sua família, porque Deus sabe que se Ele fizer... Porque muitas vezes Deus está sendo Uber, como o Fabinho falou. O Uber para você conseguir ter o grande projeto de família que você sempre sonhou, porque inconscientemente esse grande projeto de família que você sempre sonhou é o que você acha que vai ser a sua salvação. Pode passar. Outros sintomas: dificuldade de mostrar vulnerabilidade, desenvolve mecanismo de defesa, está sempre armado. Muita comparação, inferioridade, dificuldade de perdoar, amargurado. Mas a resposta, a cura e a restauração para todos esses problemas, todos esses sintomas de um problema, que é uma identidade não restaurada, está na rocha. Então sabe o que você faz? Vai cavar. Vai cavar. Gente... Porque vem cá, você não conhece ninguém sem cavar. Você não estabelece um relacionamento profundo com ninguém sem cavar. Se você não cava, você conhece, você é um colega. Oi, tudo bem? Paz, irmão, paz. Mas se você quer nutrir um relacionamento profundo de amizade, o que você faz? Você cava. Você tem várias conversas. Você marca vários encontros. Você chama para sua casa. Você vai na casa dele. Quando você namorava? Ô, gente, eu e o Igor, minha filha, coitado dos nossos pais, né, amor? Para pagar a conta de telefone na época, né? Nós ficava até madrugada no telefone. Quem aí não lembra dessa época? Né? Agora é no Zap, né, jovens? Agora é tudo aqui, né? Você cavou muito para você conhecer. Você cava para conhecer seus filhos. São anos cavando, não é? Todo relacionamento, se você quer que ele seja um relacionamento profundo, você vai ter que cavar. Então vá para casa, cave a rocha. Cave. Cave, gente, tira as distrações. Cave para você conhecer Cristo. Para você conversar com a rocha. Fala com a rocha, igual Moisés falou com a rocha. Na verdade, Deus mandou ele falar e ele bateu, né? Cave. Não fique achando que isso vai ser obra do acaso, gente. Pelo amor de Deus. Alguém passa no vestibular. Agora não é vestibular, agora eu acho que é só Enem, né? Alguém passa num concurso público sem estudar, sem ser intencional? Passa, gente. Não. Você vai ter relacionamento com Cristo sem ser intencional? Não. Isso é planejamento, é decisão. Eu vou fazer. Hoje eu vou orar. Qual hora do dia eu vou orar? Qual hora do dia eu vou tirar tudo e vou estudar a Bíblia? Seja intencional. Provoque, cave. Pode passar. Segundo ponto. Que se isso não estiver alicerçado em Cristo, a gente vai ter problema. Motivação e expectativa. O que me move e o que espero. Gente, na perspectiva do mundo, qual é a motivação e a expectativa que a gente tem em relação a uma família na perspectiva do mundo? Fala para mim. Casamento. Satisfação própria. Maternidade também.
A grande maioria, quem aqui é mãe? Levanta a mão. A grande maioria esmagadora das mães ou dos pais, sabe por que eles resolveram ser pai? Sabe por que eles resolveram ser mãe? Ai, que lindo esse bebê. É tão fofinho, eu quero ter um filho porque é muito gostoso o bebê. Eu quero ter um filho porque é muito lindo. Aí você vê o bebezinho na igreja. Ai não, eu quero ter um filho, é muito fofo. É muito lindo isso. Satisfação pessoal. Só que aí quando nasce, quando cresce, aí você vê que tipo assim, aquilo era uma grande ilusão. Porque na verdade a maternidade é uma missão. Ela é uma nobre missão de renúncia e sacrifício. Eu lembro que quando eu fui amamentar pela primeira vez, eu de madrugada, os meus seios assim, sangrando, tudo rachado, e eu chorava. Chorando para dar mamar. E eu lembro que um dia eu falei assim com o Igor, eu tô igual Jesus na cruz. Eu tô vendo Jesus na cruz, eu tô igual Jesus. Eu tô sofrendo, eu tô padecendo por outra pessoa. E é isso. Só que o que te levou a querer ter filho? Ai, porque você queria aquele bebê, você queria experimentar aquela coisa gostosinha. Só que na perspectiva do evangelho, casamento, maternidade, família, em primeiro plano, não é sua satisfação pessoal. Porque a sua satisfação pessoal está em quem? Em Cristo. Na perspectiva do evangelho, tudo o que nos move é quem? Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a razão de tudo. Ele é o centro de tudo. Só que muitas vezes a sua mentalidade não foi convertida ao evangelho no que tange a sua família. Aí você está todo frustrado e toda frustrada com os filhos, com o casamento, com a família, com seus pais. Porque na perspectiva do mundo é satisfação pessoal, mas na perspectiva do evangelho é renúncia. Porque o que é o evangelho? O evangelho é quando é o que Paulo diz. É viver para Cristo e morrer para o mundo. É aceitar o senhorio de Cristo, é ser sepultado com Cristo. O que é o novo nascimento? O que é o batismo nas águas? Morte, sepultamento. O que é casamento? Sepultamento do eu. Sepultamento do eu. Só que muitas vezes a nossa mentalidade não tem nada disso. A nossa mentalidade está totalmente alinhada à mentalidade do mundo e não ao do evangelho. E escute isso aqui, a salvação para as famílias não é a mensagem de autoafirmação dos coaches. A salvação para as famílias não é a mensagem de que se não está bom, saia fora. A mensagem de salvação para as famílias é o evangelho. É o evangelho de Cristo, que nos faz morrer para nós mesmos, para vivermos para o outro? Não, para vivermos para Cristo. A realidade, o fundamento do evangelho é a humildade. Sabe o que é humildade? Está lá em Filipenses 2:3, não precisa abrir. É você considerar o interesse do outro acima do seu. É você considerar o outro superior a você. Isso é a mentalidade do evangelho. E eu não estou abrindo aqui concessão para relacionamento abusivo, amém? Isso não é concessão para relacionamento abusivo, porque se eu entendo que eu sou filho, eu não me submeto a um relacionamento abusivo diante do que a Bíblia diz. Porque esses dias eu ouvi o Paulo Borges falando uma coisa fantástica. Se você é mulher e está sofrendo violência doméstica, pelo seu amor ao seu marido, você vai ser o instrumento de Deus para botar ele na cadeia, para ver se há salvação ou arrependimento para ele. Então, essa palavra não é para abrir precedente, para você se manter numa relação abusiva. E o abusivo aqui, gente, é o abusivo, porque o que tem de gente também pegando problema de relacionamento,
de gênero, de incompatibilidade de gênero para dizer que é abusivo. Isso não é abusivo. Então a gente tem que entender as coisas, passá-las no crivo da palavra. Mas nenhuma perspectiva não abusiva, normal, de um relacionamento normal, de problemas cotidianos normais, se renda ao Evangelho. Humilhe o seu coração diante do seu cônjuge. Vou confessar algo aqui. Vou confessar. Quem sabe vem mais cura sobre a minha vida e libertação. Uma das coisas que eu tenho dificuldade é, às vezes, entender e praticar a submissão. E eu tenho orado por isso, principalmente lá no Mulher Única, né, pastora? Tenho sido confrontada. Porque assim, eu me submeto quando eu concordo, mas quando eu não concordo, né, que é a verdadeira submissão, aí eu fico tentando lá falar, negociar, mostrar. E eu tenho orado muito, Senhor, me ajuda a ser mais submissa, Deus, me liberta, me muda. E esses dias o Senhor falou, para de pedir submissão, começa a pedir humildade. Porque a humildade é o fundamento da submissão. Ninguém é submisso se ele não for humilde. Não adianta mandar uma pessoa ser submissa se ela não for humilde. Então Deus começou a falar, ore por humildade. Ore por humildade. E eu tenho buscado isso. Amém? Então, a nossa motivação em relação ao nosso casamento não tem que ser em primeiro plano a minha satisfação pessoal. Não tem. Isso é o que a Disney quis que você acreditasse. Que você criou uma perspectiva, uma expectativa de conto de fadas. Para que é o conto de fadas? Para eu ficar plena, satisfeita, em berço esplêndido. Não. Família no plano de Deus é propósito. Propósito aponta para serviço. É servir. Pode passar, meninos. Como eu falei, expectativa no Evangelho. A expectativa do casamento no Evangelho é o quê? Cumprimento de propósito. Então, por que eu estou casada? Por quê? É porque eu tenho uma missão. É porque eu tenho um propósito de servi-lo. Se for mulher, de ser uma esposa submissa, que o honre, que o ame. Se for homem, porque eu tenho que amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Se eu sou mãe, qual é a expectativa que tem que me mover na maternidade? Eu tenho um propósito de gerar a próxima geração, de educar a próxima geração. Porque, como eu falei, a finalidade da identidade de filho que o Pai nos dá é serviço e humildade. Filipenses 2,7 diz que ele, sendo Deus, identidade, Filho de Deus, Jesus, não achou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhou. É desfrute também? É, né, gente? É desfrute também, amém? É desfrute também. É satisfação também. Mas o que tem que nos mover, no que tange a nossa família, em todas as formas de relacionamento, não é a nossa satisfação, é serviço, é propósito, é uma missão. Jovens, escute isso aqui. Uma das maiores marcas de uma identidade não restaurada na juventude é a carência emocional. E enquanto você ainda não casou, você está com muita vontade de casar, porque você, na verdade, está com fome de afeto, que você não recebeu ou não recebe como você queria receber na sua casa. E aí você está ansiosa, você está contando os dias, você não está aguentando mais, você já jejuou, você já orou, já fez campanha para Deus mandar, porque você está com esse mar de fome de afeto dentro de você. Se você está com isso, não namore com ninguém movida por isso. Não case com ninguém movido por esse sentimento. Se necessário for, dê pausa. Mergulhe em Cristo. Mergulhe em Cristo. Na hora que você se sentir cheia, não tem quando você come.
Vamos pegar aqui essa analogia. Você está morrendo de fome, você chega em casa da faculdade, querendo devorar as paredes. Faminto. Você vai e come, faz aquele pratão, aí você fica, nossa, estou muito cheia. Não tem essa hora? Que você vá procurar alguém quando você estiver assim, cheia, satisfeita em Deus, sem nenhuma falta. Vendo dia 12 de junho, todo mundo com fotinho, e você, nem ligando. Porque você está plenamente, jovens e solteiros, aqueles que estão divorciados, não procurem uma nova relação com base em carência, porque carência é Cristo que vai resolver ela. Se você tentar resolver carência com o outro, você vai estar afundando a sua casa em areia, porque o outro é areia, por melhor que ele seja, mas ele é tão legal, ela é tão legal, ela é irmã de oração, ele é varão do manto, é areia. É areia. Todo mundo aqui é areia. Ninguém aqui dá conta de ser a base de ninguém. Ninguém aguenta. Morre, cai junto. Passa. Terceiro, para acabar, é o nosso fazer, nossa responsabilidade dentro da família. Estamos fazendo o que estamos fazendo para quem e para o quê? Isso também está atrelado à nossa motivação. O nosso fazer é para os outros membros? É para receber recompensa dos outros membros? Aprovação dos outros membros? Você faz o que você faz para os seus filhos? Para quê? Você faz o que você faz pelo seu marido? Para quê? Você faz o que você faz para sua esposa? Para quê? Se você está fazendo por eles, você está fazendo para areia. Se você está fazendo para Cristo, você está fazendo para a rocha. E Colossenses 3, depois de Paulo ter dado todas as responsabilidades do servo, da esposa, do filho, do marido, da mulher, Paulo encerra isso aqui com chave de ouro. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Por um bom tempo, quando eu casei, eu era fã de ministério feminino, para falar dos deveres da mulher, papel da mulher. Eu ia, anotava tudo e chegava em casa querendo fazer tudo. Só que eu comecei a perceber no tempo que eu comecei a me frustrar com algumas coisas. Porque eu comecei a perceber que eu não estava sendo recompensada como eu achava que eu deveria estar. E aí um dia o Senhor falou para mim, você está fazendo para o outro, está fazendo para a areia, não está fazendo para mim. Porque quando a gente faz para Deus, a gente não se frustra. Quer saber se você de verdade está fazendo para Cristo ou para o outro? É se tem frustração. Se tem frustração é porque você está fazendo para a areia, se não está fazendo para a rocha. Pode passar. É isso. E o nosso fazer precisa estar pautado em Cristo. Amém, gente? Quando a gente faz para o outro, a gente se frustra e a gente se cansa. Uma hora a gente para. Uma hora você vai se revoltar. Você vai ficar revoltada. Você vai ficar revoltado. Às vezes é você, filho, faz tudo certinho, ajuda sua mãe em tudo. Você pensa, agora eu fui lá na ministração do pastor Renato, da pastora Ziara, do Diego, da Karen, e eu vou ser um filho melhor. Eu vou fazer tudo certinho, vou fazer café da manhã amanhã para minha mãe. Eu vou arrumar a louça para ela, vou arrumar a casa, e sua mãe chega e briga com você. Aí você pensa, não vou fazer mais nada também. Tá fazendo o quê? Para a rocha ou para a areia? Para a areia. Para a areia. Nós precisamos estabelecer e pautar o nosso fazer como homem, mulher, pai, mãe, marido, esposa, solteiro, para Cristo. Ele é a razão de tudo, gente. Foi para isso que você é chamado de cristão. Cristão é aquele que decidiu morrer para si e viver para Cristo. Pode ir. Para encerrar com esse versículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos falar isso junto? 1, 2, 3. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
gente, para uma identidade, para uma motivação e expectativa, e nossas responsabilidades enquanto família estarem em Cristo, nós precisamos ser como Tola ou Prudente. E o que o Prudente fez? Cavou, se dedicou, se esforçou. Isso leva tempo. Isso leva tempo, isso não é do dia para a noite. Irmãos, eu e Igor, a gente tem 13, né, amor? Vai fazer 14 anos de casado, pouco tempo. Gente, eu vou falar para vocês, nós estamos há 14 anos cavando. 14 anos cavando, ainda tem tanta coisa para cavar. Em Cristo. Porque eu creio que a grande maioria de nós aqui viemos de lares disfuncionais, padrões familiares disfuncionais, às vezes até evangélico, mas disfuncional no que tange o prumo da palavra. Isso foi introjetado em nós e agora nós precisamos o quê? Construir um legado. Porque quem está aqui no altar? Fazer que você pode ser? Legado só tem duas formas de você receber. Uma, ou você recebe ou você constrói. Legado, ou você passa como um bastão. Sou sua mãe, toma. E ele vai dar continuidade. Ou, eu não dou nada, filho, nessa área aqui eu não tenho nada para te dar. Ao contrário, talvez o que eu tenho é um padrão distorcido. Vai com Deus, se você quiser, você vai ter que construir ele. Você vai ter que comprar, trabalhar para adquirir. Porque isso eu não posso te dar. E quantos de nós, não por culpa dos nossos pais, porque talvez você é a primeira geração de cristãos da sua família. Da minha família, eu sou a segunda geração de cristãos. Da família do Igor, ele é o primeiro. É a primeira geração. E o Senhor sabe disso. O Senhor entende. Então tem muita coisa que a gente não recebeu. Vocês estão entendendo? É muita coisa que a gente tem que construir do nada, do zero. Mas a graça do Senhor está sobre nós. E se nós decidirmos construir não sobre o outro, Dayana, não construir sobre o Igor, minha identidade, minha expectativa, minha motivação, minha responsabilidade. Se ele decidir construir a identidade dele, não em mim, Dayana, mas em Cristo, será possível. E nós, quando os nossos pequenos que estão lá no Kids crescerem, em nome de Jesus, eles vão receber o bastão. Em nome de Jesus, eles vão receber. Eles não vão ter que trabalhar para construir. Muita coisa eles vão receber. Se você decidir cavar fundo, se você se decidir por se dedicar e se esforçar e sair da superficialidade, você vai entregar bastão para a sua geração. E eu profetizo isso nessa noite. Nós entregaremos bastões de legado para os nossos filhos. Eles não terão que se esforçar como nós estamos, talvez. Claro que alguns eles vão ter, porque perfeição ninguém. Em várias áreas a gente não vai ter condições de dar o bastão. Eles vão ter que construir. Mas o máximo que a gente conseguir, vamos cavar. Vamos cavar na rocha. Vamos cavar na rocha. Porque se a gente estiver alicerçado na rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o que tiver que vir. Mas a nossa casa, a nossa família não será abalada. Amém, gente? Porque o nosso fundamento é Cristo. E eu encerro essa palavra declarando que isso é a chama que o Espírito Santo colocou nos nossos corações por esse ministério. Vem cá, eu, Igor, é areia. Não venha para esse ministério achando que os seus líderes são os fundamentos desse ministério. Não é.
Estamos em construção e desconstrução de muita coisa. Mas o fundamento desse ministério de família é Cristo. Nós não iríamos aceitar esse desafio. Nós pensamos em retroceder. Chegamos a conversar com o pastor. Pastor, manda outro. A gente acha que é melhor naquela direção. Mas nós temos entendido que não é sobre nós. É sobre Cristo. É sobre a rocha. Porque a gente é areia. Qualquer um de nós é areia. Mas é a rocha. É Cristo. Amém? E é com essa mensagem que a gente quer que esse ministério, ele cresça sobre esse fundamento. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É Ele. Amém?